dia a todas e todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos organizadores deste evento e todas as pessoas que permitiram a realização do evento, as pessoas visíveis e invisíveis. Estou extremamente contente de estar aqui. Eu tenho certeza de que vai ser um encontro extremamente estimulante intelectualmente e que, sem dúvida nenhuma, vai trazer muito em termos de interlocução e parceria. É uma honra estar aqui e encontrar pesquisadores e responsáveis administrativos extremamente competentes. Eu digo isso porque eu compartilho a ideia de que a perspectiva comparada é a melhor maneira de entender o que está em jogo nas migrações internacionais, especialmente quando a comparação é feita no espaço e no tempo, ou seja, quando o trabalho analítico de comparar não se limita a comparar no mesmo período diferentes países, mas também compara processos comparáveis em diferentes momentos e em diferentes espaços. Contudo, a comparação das migrações internacionais no espaço e no tempo evita três limitações comuns nas ciências sociais. As duas primeiras limitações são bem conhecidas dos especialistas, é o que se chama o nacionalismo metodológico e o globalismo metodológico. O nacionalismo metodológico é um viés metodológico que impede ver as dinâmicas que vão além das fronteiras do Estado. E o globalismo metodológico é exatamente o oposto. É a tendência de fazer como se as fronteiras nacionais não existissem mais e fossem totalmente permeáveis aos fluxos de população. A terceira limitação é menos conhecida, embora tenha um efeito muito forte no pensamento das migrações internacionais. Essa limitação é o que o historiador da Grécia Antiga, François Hartog, chama de presentismo para definir o regime de historicidade em que vivemos, ou mais precisamente para definir nossa época, que pensa apenas no presente a curtíssimo prazo, numa época incapaz de aprender do passado, numa época incapaz de olhar para o passado e de se projetar positivamente no futuro. Ora, é justamente o estudo comparativo das migrações internacionais que possibilita a comparação de espaços e períodos, sem deixar de lado, é óbvio, a existência dos Estados nacionais e das diferenças entre as sociedades. Tendo isso em mente, eu devo dizer que reunir no mesmo encontro pesquisadores do Brasil, da Espanha, de Portugal e da França é uma escolha particularmente boa devido ao fato de que são 4 países diferentes, mas ligados por fenômenos migratórios em épocas diferentes e por muitas circulações. Obviamente, surgiu uma pergunta: como é que se pode ir além de uma justaposição de casos que não passa de um falso comparatismo? A meu ver, a resposta a essa pergunta está no livro de outro historiador da Grécia Antiga, o belga Marcel Détienne, no seu livro Comparar o Incomparável, em que o Marcel Détienne incentiva os pesquisadores a trabalhar coletivamente para construir comparáveis. E, desse ponto de vista, eu tenho a convicção que é construindo comparações coletivamente em equipes de pesquisas internacionais que poderemos pensar juntos os fenômenos migratórios do passado, do presente e talvez enxergar calmamente o que vem pela frente. Há uma pedra no meio do caminho. Essa pedra é que ainda dependemos muito de ferramentas analíticas, de marcos teóricos, que foram construídos a partir do caso dos Estados Unidos. Eu quero deixar bem claro que eu não tenho absolutamente nada contra os Estados Unidos, nada contra a academia estadunidense. Eu até considero que é o país em que os estudos migratórios foram muito desenvolvidos, mas o fato é que, sejamos europeus, sejamos latino-americanos ou africanos, esses marcos teóricos dificilmente permitem analisar
todas as realidades sociais que nos interessam. Só para tomar um exemplo, eu vou tomar uma das comparações feitas entre a França e os Estados Unidos. A França e os Estados Unidos, por um lado, têm um ponto comum: eles são dois países que receberam ondas maciças de imigrantes internacionais desde quase o início do século XVIII. Mas, por outro lado, o campo dos estudos migratórios é muito recente na França. Por incrível que pareça, o campo dos estudos migratórios se constituiu há mais ou menos 50 anos atrás, o que é há pouco tempo. E, lentamente, eu faço parte de uma unidade de pesquisa, a Unidade de Pesquisa Migrações e Sociedade, a URMIS, que foi o primeiro laboratório focalizado nas migrações, enquanto nos Estados Unidos as pesquisas sobre as migrações e sobre a vida dos migrantes existem desde o surgimento das ciências sociais nos Estados Unidos no final do século XIX. Então, qual é a razão dessa diferença entre esses dois países que têm uma história migratória longa? A razão dessa diferença se deve ao que se convenciona chamar o modelo assimilacionista francês, ou a ideologia unitária francesa, que faz com que, desde o século XVIII, desde a Revolução Francesa, se considera na França que o reconhecimento político das diferenças coletivas é uma ameaça para a República, é uma ameaça para a unidade da nação. Inicialmente, eram as diferenças regionais que pareciam ameaçar a força de um Estado centralizador. Hoje em dia, o que parece ameaçar a unidade nacional na França, do ponto de vista dos políticos, é muito mais a chegada de migrantes não europeus e apresenta de muitos muçulmanos, inclusive dentro dos descendentes de imigrantes de imigrantes africanos ou árabes. Infelizmente, o que se vê na França é que há muito menos interesse em comparar o Brasil e a França. E, por incrível que pareça, há poucas pesquisas comparadas sobre França, Espanha e Portugal, apesar desses três países terem uma história de migrações muito importante, com vários fluxos, várias épocas, migrantes econômicos, refugiados políticos, às vezes os dois ao mesmo tempo. E a pesquisa na França se interessa muito mais sobre as migrações do Maghreb, da Turquia, da Ásia, da África, que desperta mais atenção. São migrações importantes, mas não se pode deixar de lado as migrações europeias, que são também fenômenos importantes na Europa. É por isso que estudar em perspectiva comparada ao Brasil, a Espanha, Portugal e a França traz embutido a possibilidade de melhor entender o que significa o assentamento de imigrantes internacionais, a chegada maciça de refugiados ou a cidadania dos imigrantes e dos descendentes de imigrantes. Eu vou evocar esses assuntos diretamente ou indiretamente na minha apresentação. Eu vou falar primeiro da noção de território da espera, que eu desenvolvi com vários colegas num programa há uns anos atrás, e depois eu vou analisar os efeitos do contexto político e das políticas migratórias, das políticas públicas, sobre a experiência migratória propriamente dita, com base em pesquisas que eu realizei em vários cantos do mundo. Primeiro ponto, então, funciona. Duas perguntas: o que é um território da espera e por que a noção de território da espera é útil para entender as migrações? Para responder a essas perguntas, vale lembrar que as mobilidades e as migrações, sejam elas internas ou internacionais, possuem raramente trajetórias balísticas, com rota precisa e hora de chegada marcada antecipadamente. Pelo contrário, boa parte das migrações internacionais se caracteriza por períodos de espera e tem uma duração variável. O que é importante aqui é que esses momentos de espera são sempre caracterizados por uma dimensão espacial que pode ser o resultado de políticas públicas
para controlar os fluxos migratórios. Essa noção de território da espera é derivada dessa constatação. Podemos dar exemplos bem conhecidos: a ilha de Ellis Island, no porto de Nova York, as hospedarias no Brasil, no século XIX, no Brás, em São Paulo, a Ilha das Flores, no Rio de Janeiro, e pode ser o caso também hoje na França dos centros de acolhimento das pessoas que pedem o asilo, que são hospedadas longe das cidades, na maioria dos casos, no tempo em que o pedido de asilo está sendo examinado. O que também caracteriza os territórios da espera é o fato de que esses territórios facilitam a observação de situações no limite das sociedades nacionais. Também são espaços onde podemos observar o exercício do poder do Estado, a falta relativa do Estado, o Estado que pode prolongar o período de espera, que pode intervir para ajudar, para facilitar a vida dos refugiados e pode permitir a livre circulação de imigrantes. Seria, por exemplo, interessante comparar os efeitos desses territórios da espera nos 4 países considerados em diferentes períodos e em diferentes países. Esses territórios da espera são importantes no estudo das migrações porque eles surgem da mobilidade dentro da mobilidade. Os territórios da espera dão lugar a arranjos especiais específicos, por exemplo, uma região da França muito estudada é a região de Calais, no norte da França, é uma cidade que permite passar clandestinamente para as Ilhas Britânicas, que é um destino mais procurado, e há uma chamada selva. Evidentemente, não tem nada a ver com a selva amazônica, é uma floresta em que vivem grupos de imigrantes da África, do Próximo Oriente ou do Afeganistão, que são organizadas por nacionalidade. O que é interessante é que se organizam novas formas de vida social, muitas vezes a partir de princípios de justiça decididos pelo que ocupam esses territórios. Evidentemente, são regulações sociais frágeis, nem sempre respeitadas, mas essas regulações permitem viver nesses territórios e por isso que os territórios da espera precisam ser investigados. Há outro ponto essencial a ser destacado quando se fala de territórios da espera. Esses territórios podem ser espaços específicos, mas nunca são totalmente independentes dos espaços circundantes, sejam eles próximos, como os portos, os aeroportos, os gigantes, como as montanhas, os oceanos ou as florestas, que os migrantes pretendem atravessar. E, é claro, igualmente, esses espaços circundantes são os Estados nacionais, com suas leis, suas administrações, suas políticas públicas restritivas ou acolhedoras. Portanto, um território da espera pode ser um espaço cujas fronteiras foram determinadas por um Estado. É o caso de certos campos de refugiados, é o caso bem conhecido de várias ilhas do mar Mediterrâneo e principalmente da ilha italiana de Lampedusa, que recebe muitos fluxos de imigrantes. E relativamente perto daqui, obviamente, o caso da Guiana Francesa, onde se avalia a presença de aproximadamente 60 mil imigrantes sem documentos, ou seja, quase um terço dos imigrantes sem documentos em toda a França. E o caso da União Europeia, que foi levantado na primeira mesa, é particularmente interessante a esse respeito, porque os governos europeus fazem de tudo para controlar o acesso ao território da União Europeia. Isso não começou em 1995, com a chamada crise dos refugiados, começou há muitos anos atrás, começou
fortemente no início da década de 90, com a queda do Muro de Berlim e o início de migrações dos antigos países socialistas do leste europeu. Essa política migratória da União Europeia se caracteriza pelo que se chama a externalização das fronteiras da Europa, ou seja, o deslocamento longe do território europeu das fronteiras da União Europeia, dito de outra forma, é hoje em dia bem longe da Europa, que a União Europeia busca implementar o controle de suas fronteiras através de acordos com governos africanos, o governo da Turquia. E há um colega italiano, Paulo Cutita, que cunhou o termo de fronteirização para descrever o processo pelo qual, por exemplo, o governo italiano transformou a ilha italiana de Lampedusa desde os anos 90. Essa ilha está cerca das costas da Tunísia e, sobretudo, da Líbia, e foi transformada em ilha para gerenciar o acesso de imigrantes. E esse processo de fronteirização, vou dar mais uma ideia, esse processo de fronteirização delinea uma fronteira bem longe da europeia. Por exemplo, vocês veem aqui o caso das ilhas do Canária, que são ilhas espanholas, e tem acordos com o governo da Mauritânia e de Marrocos para limitar e tentar impedir a chegada de imigrantes numa ilha europeia. Mas tem outro caso bem conhecido e interessante, é o caso do Níger. O Níger está no meio do mapa. O Níger é, como você sabe, um dos países mais pobres do mundo. E até julho de 2023, o governo do Níger recebia muita ajuda militar e muito dinheiro dos governos europeus, principalmente do governo francês, para barrar as rotas migratórias. O Níger é um país pelo qual passam muitos migrantes africanos de outros países, e as autoridades do Níger barravam a rota principalmente para a Líbia. Hoje em dia acabou por quê? Porque houve um golpe militar no Níger e a França e os Estados Unidos foram expulsos, os exércitos foram expulsos, e não há mais cooperação diplomática, ou muito pouco, e hoje em dia a rota para a Líbia, uma rota perigosíssima, está sendo aberta novamente. Então, o maior fato é que, independentemente das diferenças das políticas migratórias dos países da União Europeia, nem todos têm a mesma atitude, felizmente, a própria União Europeia expressa uma política explícita de controlar os fluxos migratórios para o continente. É o objetivo de um pacto recente, o Pacto sobre Imigração e Asilo, que foi adotado em maio desse ano. Esse pacto tem dois objetivos relacionados. Primeiro, intensificar a luta contra a imigração ilegal. Segundo, acelerar a deportação de imigrantes ilegais que não têm direito, ou a quem não é outorgado o título de refugiado político. E, por isso, esse pacto contém duas disposições essenciais. Por um lado, ele introduz um novo processo de triagem nas fronteiras da União Europeia, a fim de acelerar o processamento dos pedidos de asilo, e, desta forma, novos territórios da espera vão ser criados em breve, alguns com até 30.000 vagas previstas. E, por outro lado, esse novo pacto tem o objetivo de tornar os Estados-membros, os 26 países da União Europeia, mais solidários entre si, para evitar a concentração de refugiados em determinados países, os mais próximos dos países de origem, ou seja, a Grécia, a Polônia, a Itália e a Espanha. Tem um ponto que eu gostaria de frisar a respeito da externalização
das fronteiras europeias é que, de fato, como de jure, o controle dos fluxos migratórios é entregado a países que não são parte da União Europeia, em troca de ajudas, de apoio financeiro e de muita complacência com regimes autoritários. Isso é um grande descompasso entre os ideais democráticos dos países europeus e a prática dos governos, que faz tudo o que pode para evitar as imigrações, inclusive entregar o controle das migrações a outros países. Até agora, eu tenho me focalizado pela dimensão espacial dos territórios da espera e vou analisar agora os territórios da espera como espaços para a construção de identidades pessoais e coletivas, visto que viver num território da espera coloca outra questão fundamental, como é que a espera é vivenciada subjetivamente e coletivamente. Esse assunto não é totalmente desconhecido nos estudos migratórios. Há um sociólogo famoso, o sociólogo franco-argelino Abdelmalek Sayad, que trabalhou com Pierre Bourdieu. Ele bem salientou que o fenômeno da imigração é inseparável do fenômeno da emigração, numa frase conhecida em que ele escreve: o imigrante sempre é um emigrante. E, por isso, os territórios da esperança podem ser tanto o território onde ficam as famílias dos imigrantes, quanto o território em que os imigrantes esperam o momento de voltar. Essa constatação norteia uma série de perguntas. Essa constatação, eu dizia, norteia uma série de perguntas, por exemplo, sobre o papel das instituições na experiência subjetiva da espera, o fato de ter ou não ter documentos na construção da identidade, o funcionamento dos grupos de parentesco, as relações entre os migrantes e a população nativa, as relações de gênero e as hierarquias sociais, que podem mudar bastante no processo de migração. E outro assunto é como os migrantes se organizam coletivamente nos territórios da espera. Você sabe que as situações de espera raramente desembocam em ações coletivas duradouras. O que mais se observa são revoltas pontuais e soluções buscadas por meios de estratégias individuais. Entretanto, migrantes, ativistas políticas, coletivos, ONGs, conseguem, às vezes, criar vínculos fortes que permitam pressionar os poderes públicos para tomar medidas. Eu vou agora tocar no segundo ponto que eu mencionei no início da minha fala, ou seja, os efeitos das políticas públicas sobre a experiência migratória propriamente dita. Eu gostaria de começar a partir de pesquisas minhas realizadas na África do Sul e Moçambique, no Brasil, no norte de Portugal e na França. No final dos anos 2000, eu trabalhei com os migrantes moçambicanos em Joanesburgo, na África do Sul, e depois com os operários bolivianos no setor da confecção de roupa nos bairros pericentrais de São Paulo, e usei a comparação para comparar as duas migrações e examinar o descompasso entre os ideais democráticos de ambos os países e a realidade social. No caso da África do Sul, há um descompasso entre o fim do apartheid e a xenofobia que é muito forte nesse país, em que os migrantes africanos não são bem recebidos e pouco disseram, há muita violência. E é uma situação que surpreendeu muitos observadores que pensavam que o fim do apartheid ia transformar a África do Sul em um país extremamente aberto ao resto da África, mas não foi isso que ocorreu, porque o fim do apartheid ocorreu num contexto de crise econômica que não mudou muito a vida dos pretos sul-africanos dominados pelo apartheid. E essas migrações da África, e principalmente de Moçambique e Zimbábue, que são os principais países que
de imigrantes na África do Sul, é uma migração em que os migrantes são muito maltratados, tanto pela população nacional como pelas instituições sul-africanas, que não têm muita política para acolher os migrantes e tomar conta dos migrantes. No caso do Brasil, pelo menos no caso que estudei, os operários bolivianos em São Paulo, eu me deparei com uma situação bem diferente, porque esses operários bolivianos consideram que o Brasil é um país acolhedor, que os brasileiros não são racistas comparados aos argentinos. A Argentina é uma referência negativa. Eles consideram que o Brasil é um país acolhedor, com um sistema de saúde, o SUS, muito bem desenvolvido, que é verdade, em si, e muito mais quando se compara com a situação da saúde pública na Bolívia. Mas eles... Então, como é que se pode explicar que migrantes internacionais consideram que o país em que eles estão é um país bom e acolhedor? Não é muito frequente no estudo das migrações internacionais. Acho que tem pelo menos duas razões. A primeira razão é que os bolivianos da confecção não competem com os brasileiros no mercado de trabalho. Eles estão em oficinas de costura que empregam muito pouco brasileiros e um modo de vida particular. Mas a segunda razão é muito mais interessante, é que eles convivem nos bairros do Brás, do Paris, do Bom Retiro, com brasileiros vindo do Nordeste, que muitas vezes também sentem na pele o preconceito dos paulistas, que fazem banca da sua ascendência europeia, e isso faz com que são duas populações que, de certa forma, não têm um forte sentimento de pertencimento ao mundo paulista. Outro ponto importante que eu gostaria de salientar, eu sei que muitos pesquisadores reunidos aqui também compartilham essa perspectiva, que eu acho importante de não separar analiticamente o estudo das migrações internacionais e o estudo da etnicidade, das relações interétnicas, das relações interraciais, do preconceito racial. E uma das diferenças entre São Paulo e Joanesburgo remete ao fato de que as categorizações étnicas e raciais são muito mais fortes na vida cotidiana na África do Sul do que no Brasil. E por essa razão que eu penso que devemos levar a sério que os migrantes nos ensinam, não é que seja uma verdade científica, mas é um ponto de partida, e por isso que eu propus a noção de comparatismo comum para descrever as operações de comparação que os imigrantes fazem a respeito das sociedades em que eles vivem e trabalham. E agora vou abordar rapidamente outro assunto a partir dessa ideia de comparatismo comum. Eu vou fazê-la a partir de uma pesquisa que eu faço hoje sobre os porteiros e as porteiras em Paris. Há mais ou menos 10 mil porteiros e porteiras nos prédios parisienses e 75% deles são de origem portuguesa. O que é um percentual muito importante. Então, eu não vou explicar aqui como é que em menos de 50 anos os portugueses tomaram conta desse setor do mercado de trabalho. A imigração portuguesa na França é uma imigração importante, pouco estudada, por incrível que pareça, mas é a segunda população estrangeira, depois dos argelinos, foi a primeira por mais de 20 anos. Hoje em dia, há mais ou menos 1.200.000 pessoas na França que são de origem portuguesa, a metade com a nacionalidade portuguesa e a outra metade com a nacionalidade francesa, uma dupla nacionalidade. Mas o caso dos portugueses na França é muito interessante em termos de comparatismo, porque eles competiram no mercado de trabalho com outros grupos migratórios. E quando os portugueses chegaram na França maciçamente entre 1959 e 1973, eles não tinham um nível de qualificação muito alto, pelo contrário, não falavam francês, diferentemente dos argelinos, e, no entanto, eles cederam, eu não vou dizer melhor, mas eles cederam menos mal que os argelinos na França.
E isso se deve ao que o saudoso sociólogo Albano Cordeiro chamou para-raio magrebino, para explicar que os portugueses não se depararam com o racismo e a desconfiança que enfrentavam os magrebinos na França, principalmente os argelinos, no momento do fim da Guerra de Argélia, que foi perdida pela França e que despertou muito racismo na França. Isso não quer dizer que a situação dos portugueses foi boa, eles enfrentaram condições de trabalho muito difíceis, mas a trajetória do grupo foi melhor. Uma pesquisa recente, realizada por uma jovem socióloga, Margot Delon, a partir de dados estatísticos, confirma essa posição específica dos portugueses na França. De acordo com Margot Delon, os portugueses ocupam uma posição intermediária entre a população nativa e os demais grupos de imigrantes. E Margot Delon sugere em particular que os portugueses, apesar das diferenças com os Estados Unidos, ocupam uma posição similar aos grupos que nos Estados Unidos estão entre os brancos e os africanos americanos. Ela se baseia na sociologia de Eduardo Bonilla Silva, que considera que hoje em dia há 3 tipos de população. Nos Estados Unidos, os brancos no topo, os africano-americanos embaixo, e no meio, o que ele chama de brancos honorários, honorary whites, que tentam aceder ao grupo dos brancos e que, para aceder, se aceitam tacitamente as normas e os valores. Ela fala que, no caso dos portugueses, seria mais ou menos o mesmo processo. Acho que é uma ideia interessante, apesar de que eu discordo um pouco dela com a transposição rápida da sociologia de Eduardo Bonilla Silva. Eu fiz esse rápido comentário sobre a imigração portuguesa porque não apenas ilustra uma possibilidade de comparação, mas também porque ela permite levantar outro ponto que eu acho muito importante pesquisar em perspectiva comparada, é a questão dos termos a serem utilizados nas comparações internacionais. Como se sabe, o vocabulário analítico muda de uma sociedade para outra, até o ponto que termos que se assemelham nem sempre têm o mesmo significado em 2 países, e a situação pode ainda ser mais complicada quando os significados mudam com o passar do tempo. Eu só vou dar um exemplo com a palavra assimilação. A palavra assimilação é um termo, um conceito comum nos estudos migratórios, em muitos países, nos Estados Unidos, na França, no Brasil. Aqui no Brasil, o nosso colega aqui presente, Márcio de Oliveira, bem mostrou na sua análise da obra de Florestan Fernandes, que é esse sociólogo, mudou de foco depois de ter estudado fenômenos migratórios e passou de uma temática assimilacionista dos imigrantes à temática da integração e da sociedade de classe. Mas, se considerarmos o caso francês, a palavra assimilação hoje foi quase abandonada na pesquisa acadêmica, e foi abandonada por uma razão simples, que a palavra assimilação tem uma ressonância colonial. A assimilação era o objetivo político dos colonizadores franceses, quando havia o Império Colonial francês, e a ideia era que os chamados indígenas deviam se assimilar à civilização francesa. Então, os descendentes de imigrantes recusam esse termo, como eles recusam a injunção de integração, que eles analisam e veem como uma imposição de normas e valores. E por isso que a palavra assimilação está muito pouco utilizada, está sendo utilizada apenas nas análises da assimilação segmentada, que tenta mostrar como diferentes grupos de imigrantes se assimilam de forma diferente na França. Então, chegou o momento de concluir. Para concluir, vou partir de 2 pontos conhecidos, mas que não podem ser esquecidos. O primeiro ponto é que a história da humanidade tem sido basicamente uma história de mobilidades e deslocamento, desde o surgimento de Homo sapiens na África há mais de 200 mil anos. E o segundo ponto é que a humanidade
o ser humano não seria o que ele é hoje sem esse percurso de adaptação e deslocamentos em muitas partes do mundo. Além do mais, como se sabe, é impossível impedir migrações internacionais. Os dispositivos podem ser muito bem feitos, mas os migrantes sempre conseguem. E, obviamente, isso não significa que os Estados nacionais não sejam agentes decisivos, são agentes decisivos, mas eu acho que, para hoje, pensar as migrações internacionais em perspectiva comparada permitem identificar dinâmicas comuns no tempo e no espaço e se afastar de uma preocupação excessiva com as urgências do presente e a capacidade dos Estados nacionais em incorporar os imigrantes. Eu vou terminar em pouco tempo, eu me cronometrei hoje pela manhã, acho que estou um pouco abaixo dos 40 minutos que eu fui autorizado a falar, mas eu acho que o desafio que nós estamos enfrentamos é o desafio de analisar metodicamente as migrações internacionais e suas consequências, o que significa jogar um balde de água fria sobre assuntos polêmicos, e disso decorre que há, ao mesmo tempo, uma distância necessária entre a agenda dos pesquisadores e a agenda dos decisores, mas, ao mesmo tempo, há uma necessidade de diálogo de suma importância. E eu vi hoje pela manhã que os representantes dos ministérios estão muito mais interessados na pesquisa acadêmica que na França, que o país parece ser, pelo menos atualmente, um país mais aberto a esse tipo de relações que na França. O que é importante hoje, eu acredito, é realizar pesquisas comparadas a partir de grupos de pesquisa internacionais em que cada membro possa contribuir com seu conhecimento, visto que ninguém pode pretender reunir todo o conhecimento sozinho. Então, como você vê, as questões colocadas pelo estudo das migrações internacionais vão além dos estudos migratórios, de forma mais geral. Estudar as migrações internacionais supõe colocar a questão da democracia no mundo contemporâneo. O que é a democracia? O que é um Estado democrático? Que medida ele protege não apenas os nacionais, os cidadãos de direitos, mas também todas as pessoas que atravessam as fronteiras, como foi dito hoje pela manhã, eu gostei. Isso supõe colocar a questão da democracia no mundo em que, como você sabe, particularmente vocês, brasileiros e brasilienses, a própria ideia de democracia está sempre ameaçada e precisa ser constantemente defendida. Eu agradeço a vocês pela sua atenção. Muito obrigado. Esse funciona? Eu que agradeço, Dominique, por ter aceito, né, nosso convite, por estar aqui pela sua palestra. Acho que um ano atrás, eu cruzei com o conceito de território de espera numa disciplina que eu dava especificamente na pós-graduação aqui. E tem um aluno também que, infelizmente, ele não pôde estar, ele está fazendo campo em Moçambique, meu orientando de doutorado. E a gente estava sempre buscando, né, uma forma de construir mais conceitualmente a tese dele. E, quando a gente cruzou com esse texto, nos fez pensar sobre muitas realidades, né? Não só do caso dele específico da tese, de Moçambique, onde ele estuda algumas mobilidades internas, mas essa construção de territórios praticamente permanente, onde as pessoas ficam deslocadas por anos, né, sem saber quando vão realmente sair, ou se algum dia vão sair daqueles espaços. Mas também, a partir da leitura do texto, né, depois também buscando saber mais, né, a gente viu
que calhava muito a pensar a nossa atualidade no Brasil, né? A nossa construção atual de acolhida, né? Como que a gente também vem construindo esses espaços, né? Já no passado se construía nas hospedarias, mas agora, na nossa nova forma de acolhimento, na nossa nova forma de política, a gente constrói novamente esses espaços que estão aí, que podemos pensar como sendo constituições de territórios também de espera, né? A nossa Vamos ter a Iana, que vai falar mais tarde também sobre a operação acolhida aqui, que nós temos, um espaço ali em Roraima, né, onde se tem um grande espaço de acolhida, onde as pessoas ficam numa espera de uma interiorização, né, onde as relações se constituem também. Então, é um conceito que me fez pensar muito e fiquei muito feliz com o seu aceite de vir conversar conosco, né, nossa possibilidade de conhecer para além do texto, né, que muitas das vezes a gente lê os autores e não tem oportunidade de conhecer. Então, eu acho que cabe também, nos ajuda muito a pensar a nossa realidade que se constitui aqui no Brasil, né, nos últimos anos, com vários espaços, né, da Operação Acolhida, das casas de acolhimento que nós temos. Aqui no DF, por exemplo, nós temos algumas, né, também, não só aqui no DF, mas temos também em outros espaços, né, o pessoal que é de Santa Catarina, que está no Sul, né, o Anderson também está aqui, né, Rio Grande do Sul acolhe muito, o Márcio no Paraná, o pessoal também de Santa Catarina. Então, eu acho que nos ajuda muito a pensar. Mas eu não quero me delongar aqui, queria passar a palavra para quem tiver alguma pergunta, um comentário, uma sugestão. A ideia mesmo é que a gente tenha esse espaço, né, de conversa. Então, a gente ainda tem aqui uns minutinhos para alguma ponderação, alguma questão. Pode falar. Júlia? Ah, tá. Tem que ficar em pé aqui Parabéns pela fala, né? E eu queria, Dominique, se você pudesse reflexionar um pouco sobre o território de espera na União Europeia, mas intra-União Europeia. Ou seja, tem muita gente que fica em centros de refugiados, né? Esperando, muitas vezes ficam financiados pelos Estados europeus, esperando, e é uma espera quase que ad eterno, né? Conseguir a documentação, às vezes sai com uma ordem de expulsão, não expulsam, fica ali esperando ter uma forma. Ou seja, a relação como o Estado produz territórios de espera simbólicos e efetivos, né? Se você pudesse discorrer um pouco sobre isso, dessa produção de espera do Estado, a espera para conseguir uma solicitação de refúgio, às vezes 2 anos de espera, aí depois consegue a solicitação de refúgio, fica esperando ser nacionalizado, ou seja, o Estado como produtor da espera. Sim, passa aqui. Tem mais alguma colocação? Não podemos responder, de repente tem mais uma. Não, eu agradeço pela sua pergunta. É uma realidade que é o Estado que muitas vezes produz a espera, alimenta a espera e produz a precariedade, porque está cada vez mais difícil conseguir o asilo político, está cada vez mais difícil para os migrantes conseguir vistos, conseguir estar numa situação regular, e as limites impostas a mobilidades provocam um aumento de situações de irregularidades. É evidente que, se as fronteiras fossem mais abertas, teria movimentos de ida e volta. Muitos imigrantes não voltam mais porque eles não sabem se eles vão poder regressar novamente à França. E, de fato, quando o pedido de asilo, por exemplo, é vetado, você recebe um documento administrativo conhecido na França como a OQTF,
é uma ordem de deixar o território francês. Você tem um mês para deixar o território francês. Se você não deixa o território, você fica solto na rua até a polícia prender você. E, em muitos casos, você não está sendo expulso por muitas razões, mas tem poucas expulsões, na verdade, em relação ao número de pessoas ilegais, o que não quer dizer que a vida deles é fácil, porque eles não têm acesso a trabalhar legalmente no mercado de trabalho, recebem salários fracos, não têm direitos sociais, não têm proteção de saúde. Então, é um tema das políticas públicas e das discussões, é um assunto conhecido, mas, no caso da França, não houve medidas de regularizações maciças. Ultimamente, há regularizações individuais, um processo complicado, você tem que comprovar que trabalhou por 5 anos, que babá de um menino por mais de 5 anos, que não tem antecedentes judiciais, e talvez consiga um visto de residência, mas o ponto que você salientou é um ponto importante, que cabe ao Estado não alimentar a precariedade dos migrantes e examinar a realidade das vidas, o fato que é absolutamente impossível controlar todos os migrantes, mas que eles estão aqui, é melhor que seja reconhecido a presença deles juridicamente do que fazer como se eles não estivessem no território francês. Como é espaço de debate, né, e a proposta do evento é a gente comparar políticas e debater políticas, eu acho que a sua fala, né, me provocou nesse sentido, né, de como, do ponto de vista, comparando os países do sul global com o norte global, e se a gente vê essa produção de território de espera, que ela é basicamente do norte global, né, e umas políticas irracionais. Né? Ontem eu estava discutindo aqui com a Sônia e o Roland, que, por exemplo, na Espanha, a pessoa solicita refúgio, eles pagam o hotel, fica 6 meses pago o hotel pelo Estado espanhol, e depois de 6 meses negam um refúgio, e a pessoa fica na rua com uma ordem de expulsão. Ou seja, é uma realidade, e lógico que eu achei interessante a sua fala, né, como o Sul Global também não é a panaceia da esperança. Aí a gente viu o caso da África do Sul, em relação aos moçambicanos, né? Mas a gente vê aqui na América do Sul realidades muito dinâmicas. Né? Eu acho que você citava na sua fala, né, o fato de ter a diretora do Departamento de Imigrações, coordenador-geral, na universidade, escutando uma fala de um acadêmico, isso é inusitado na Europa. Né? A gente vê uma certa dispersão e um certo isolamento. De modo que eu acho que é importante pensar essa questão do sul global, o norte global, não como lugares de panaceia, mas que, do ponto de vista, e a sua fala você falava, o marco teórico epistemológico vem dos Estados Unidos. Né? E eu acho que, do ponto de vista hoje, pensando aqui no continente do hemisfério sul, e eu digo geopoliticamente, não só uma questão geográfica, temos muitas coisas que acontecem aqui que são boas para pensar em termos de políticas migratórias. Não? E como a gente pode discutir essas questões e como aqui a gente não evoluir em relação ao norte global, que não é farol para ninguém hoje nesse ponto, tanto os Estados Unidos quanto a Europa, que são políticas completamente irracionais. São fortalezas. Quando você fala de um certo distanciamento da administração com a pesquisa, é um eufemismo, porque, na verdade, é um afastamento, que o tema da imigração é um assunto político tão quente na Europa e na França, que tem uma política muito mais aberta que a Espanha, por exemplo, né? Por criticável que sejam algumas medidas espanholas, mas a França é muito mais fechada, mas não tem muitos políticos de esquerda ou de direita que realmente têm uma visão atualizada dos fenômenos migratórios que não são tão importantes na França, que existem, as migrações são inevitáveis, mas tem realmente uma recusa em tomar conhecimento dos dados da pesquisa. A Luciana, que
tinha uma pergunta, se você conseguisse vir aqui, ou pelo menos ficar em pé para aparecer também. Que como estamos gravando, para depois aí para aparecer ali. Bom dia. Obrigada pela fala, por escutá-la. Nós temos trabalhado com crianças imigrantes. E temos pensado também sobre essa questão dos territórios de espera. E o que eu queria, talvez, debater um pouco aqui, também levantar, eu fiz pesquisa na França, em escolas públicas, há alguns anos, e lá, por exemplo, eu percebi, trabalhei em Paris, curioso que tinha crianças de famílias indocumentadas, vivendo nas ruas, mas elas estavam frequentando a escola, porque a escola é um direito. Aqui nós temos crianças nos abrigos, em Boa Vista, em Pacaraima. Nesta espera, os pais ficam lá, mas as crianças frequentam a escola. Então, se você conhece, poderia assim comentar um pouco sobre isso, se existem pesquisas específicas dessa relação dos territórios de espera com este público que faz esse trânsito, né, com a sociedade circundante, está frequentando ali e, ao mesmo tempo, está nesse outro território de espera também. O Gustavo também ali. Vamos fazer então, agora uma rodada. O Gustavo e Anderson, pode ser? Obrigado. Queria que o professor falasse também sobre uma população específica. Ah, tá. Você, Gustavo? Eu sou Gustavo, sou mestrando aqui na UNB e sou orientando da professora Tânia. E eu queria que o senhor falasse sobre esse território de espera para uma população específica, que é a população LGBT, que muitas vezes pede refúgio e tem que ficar nesse território de espera, convivendo com seus nacionais, que são também que praticam a discriminação e o preconceito contra essa própria população que está vulnerável, então, de ficar nesse território de espera, sendo refugiado gay ou lésbica, trans, era isso. Temos o Anderson. Acho que era você ter descido o microfone. Aqui. Bom dia. Eu queria só fazer um comentário, depois eu ouvi o professor Dominique. Bom, eu acho que foi super importante a maneira pela qual você trouxe a discussão em relação à experiência de mobilidade, a partir desse duplo nível, né, da experiência da mobilidade, a partir também da imobilidade, ou seja, como, a meu ver, duas dimensões constitutivas, né, da experiência migratória. E em relação ao conceito, seja a própria ideia de espaço de espera, o território de espera, a meu ver, também tem a ver com isso, a duplo nível, né? Ou seja, na medida que a própria ideia, a noção, a experiência de espera também envolve não só apenas uma dimensão da imobilidade, que não necessariamente significa estar parado, fixo, mas também, em certa medida, está em mobilidade, estando num território de espera, mas, em certa medida, também me remete a outro conceito, que é territórios circulatórios de Alain Tarus, que vai mostrar que os territórios circulatórios também têm a ver com os espaços de socialização. E os territórios de espera também têm a ver com os espaços de socialização, né? Daí eu queria te ouvir um pouco nesse sentido, em que medida que você... que a própria ideia de territórios de espera lança luz também em relação aos territórios circulatórios. Então, vamos finalizar com a Janaína e aí a gente responde. Bom dia. Eu trabalho diretamente atendendo imigrantes e refugiados aqui em Brasília. E, diante de muitos desafios, eu senti necessidade de vir para a academia. Eu sou mestranda, orientanda da Cristiane, e uma das questões que chegam e estão crescentes nos atendimentos é a xenofobia. E, em que medida os seus estudos, eu gostaria de indicações de leituras sobre a vinculação entre a xenofobia e o racismo, porque eu tenho recebido pistas, mas eu ainda não pesquisei exatamente sobre isso, mas o alerta está ligado. Obrigada, Janaína. Obrigada. Obrigado. Obrigado pelas perguntas. Eu vou tentar responder a
todas as perguntas, que são muito instigantes. A primeira sobre as crianças migrantes na França. Na França, normalmente, não se pode expulsar uma criança. E, particularmente, uma criança nascida na França de pais estrangeiros, em situação sem documentos, é uma coisa que se faz muito pouco. Eles têm direitos de ir à escola, mas os pais permanecem numa situação limitada. Então, os centros de acolhimento são centros muitas vezes afastados das cidades, o que complica as coisas. E tem uma política de relocação de imigrantes longe das cidades, regiões pouco povoadas que muitos migrantes não gostam. Que não há perspectiva. De forma mais geral, eu devo dizer que a França é o país mais procurado pelos migrantes internacionais que atravessam a França e consideram que os países do norte da Europa e Inglaterra proporcionam melhores condições e mais possibilidades. Mas existe esse fato de que a escola é obrigatória para qualquer criança a partir dos 3 anos de idade até os 16, o que você observou muito bem. O que é interessante é que são nessas escolas que muitas vezes os franceses se dão conta do que é a experiência dos migrantes, porque os migrantes não são mais pessoas desconhecidas, são os pais de tal menino, tal menina que é amigo, amiguinha do filho, e que há redes de solidariedade, organizações que, a partir do caso das crianças escolarizadas na França, tentam evitar, muitas vezes conseguem evitar a expulsão dos pais. Então, isso é uma das focais a partir dos quais se pode ver mudanças na percepção das migrações internacionais e mudanças do discurso sobre um país que muitos franceses estão convencidos de que a França está enfrentando uma onda enorme de migrações. Na verdade, é falso. Há migrações no mundo todo, mas a França recebe um número muito aquém da média na Europa de imigrantes. Então, o ponto de observação da escola é um ponto de observação interessante, tanto do ponto de vista da política pública, que torna obrigatória a escolarização das crianças, qualquer que seja o estatuto dos pais, mas como é a partir da escola e da socialização dos meninos que os franceses, pais de alunos, se dão conta de que alguma coisa não funciona na democracia francesa. Sobre a perspectiva LGBT, eu não conheço muito bem. A única coisa que pode ser que sua pergunta está muito fundada, porque as perspectivas LGBT na área das migrações, como em outras áreas, permitem ver até que ponto nosso mundo é binário. É uma população que representa, não sei, 15% dos refugiados. É verdade que se pode conseguir o estatuto de refugiado político por perseguição relacionadas às escolhas pessoais em relação à sexualidade, mas nos dispositivos das políticas públicas, por exemplo, de acolhimento, a questão LGBT está muito mal colocada. Por exemplo, eu conversava hoje com nossa colega que vem de Roraima, que fala que na Amazônia se separa homens e mulheres, mas o que se faz dos LGBT, se coloca eles com as mulheres, com os homens. O que acontece? E é o problema dos dispositivos, porque ou você separa homens e mulheres e você quebra as famílias, ou você coloca todo mundo junto, se você expõe os mais frágeis à violência dos outros. Então, desse ponto de vista, eu devo dizer que pensar com o olhar
LGBT é um ponto importante, porque isso remete, sem dúvida nenhuma, à realidade dessas migrações internacionais e da questão dos refugiados hoje em dia. A terceira pergunta, eu não sei se vou poder bem responder, porque a questão, efetivamente, os territórios da Espera são territórios de socialização e não são tão desorganizados por exemplo, há muitas pesquisas na África, por exemplo, na situação de trânsito dos africanos no Marrocos. Como é que se organizam os senegaleses, as pessoas do Mali no Marrocos? Tem grupos com uma organização específica, não é um chefe, mas pessoas que têm uma autoridade. São momentos de socialização, sobretudo quando o provisório continua há muito tempo. Hoje há um crescimento, por exemplo, das igrejas evangélicas no Marrocos, o que é interessante, elas são muito frequentadas por migrantes africanos, o que é interessante porque normalmente num país muçulmano a existência de outras religiões não é permitida, mas tem essa força dos evangélicos de constituir um espaço de socialização no Marrocos. E eu concordo também com o fato de que a espera é uma experiência subjetiva em que, por exemplo, se reformula o projeto migratório. No início da migração tem um projeto migratório, eu vou passar 5 anos trabalhando muito no exterior, pegando no pesado, poupando o mais que eu posso, e depois voltar para a minha terra e abrir um negócio, mas, na verdade, a espera faz com que esse projeto migratório se reformule aos poucos, com o passar do tempo e com as limitações da espera. A última pergunta é uma pergunta muito teórica, eu não sei se vou poder responder, porque diferenciar xenofobia e racismo é um debate muito importante nas ciências sociais. Até que ponto são duas coisas diferentes? Até que ponto a xenofobia é um comportamento absolutamente negativo, mas é diferente do racismo. Por exemplo, os moçambicanos na África do Sul não falam em xenofobia, eles falam em racismo dos sul-africanos e dos pretos sul-africanos. Eles veem isso como uma forma de racismo. E, inclusive, hoje em dia, por exemplo, tem o último livro de Loïc Vacan, que acaba de sair nos Estados Unidos, é Racial Domination, em que ele considera que não se pode falar de racismo academicamente, que o racismo não é um conceito acadêmico, que é muito mais adaptado falar em dominação racial, em vários tipos de dominação racial, que o racismo, uma palavra do senso comum. O livro é muito bom, eu não concordo com o Loïc Vacan nesse assunto, eu acho que é uma palavra que faz sentido para muita gente, que não se pode jogar assim, mas eu vou pensar no assunto, talvez seja melhor você me passar seu e-mail, e eu vou responder com mais tempo, com mais referências, porque é um assunto importante. Até que ponto a rejeição é apenas uma rejeição de pessoas diferentes, como poderia ser de um vilarejo um pouco longo, ou uma questão fundamentada na ideia de raça e de diferença racial. Acho que é um assunto importante. Eu agradeço a todos. Se a gente pudesse, Bela, fazer na sequência, você gostaria de fazer... É uma pergunta também, um comentário? Ah, sim, passo para ti. Ah, sim, desculpa, só enquanto você anda, tem alguém que deixou um Fiat preto barrando a saída do estacionamento aqui. Se for o final é 97. Se tiver essa pessoa aqui, por favor, tirar, porque as pessoas não conseguem tirar o carro. Os outros carros. E a gente vai ter o comentário da Bela, depois vamos fazer um breve intervalo de 15 minutos, 10 minutinhos, para a gente ter o coffee break, e a gente volta com uma outra mesa. Então, fiquem conosco.
Bem, primeiro quero agradecer a palestra. Eu sou Bela Feldman Bianco, professora de antropologia da Unicamp e trabalho com migrações há muitos anos. É um comentário, porque acho que é muito importante essas pesquisas todas desse momento tão difícil para a migração, né, de criminalização da imigração, mas a discussão, e é importante estudar esses tempos de espera, os territórios de espera, a circulação, o que está acontecendo. Mas também tem um perigo, que eu sinto, de naturalizar essas questões, de naturalizar o território de espera, como parte de... Quando nós estamos falando de políticas públicas, essas políticas públicas são infames, não é? Eu acho que causa indignação, para mim, pelo menos. Então, eu acho que tem esse perigo. É importante estudar, mas também com um olhar crítico, bem crítico. É só isso. Obrigada. Não, eu concordo. Eu acho que não naturalizei a noção de território da espera, mas eles podem ser essencializados, com certeza, pelo efeito das políticas públicas. Não há dúvida nenhuma, mas não impede que existam.